Fala pessoal, bem-vindo ao número 34 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre vetores multidimensionais na linguagem Java. Certo, então antes de iniciar é muito importante ter assistido pelo menos as aulas sobre vetores, porque para entender esse assunto aqui não tem como passar para vetores multidimensionais se já não tiver pelo menos a base de vetores. Então se você caiu aqui, não deixe de checar as últimas 4 aulas anteriores, que é a introdução sobre vetores na linguagem Java. Então beleza, voltando aqui no assunto que a gente viu, vetores, o que era um vetor para nós? Um vetor praticamente nos permitia armazenar tipos de dado do mesmo tipo, vários tipos de dado que a gente poderia especificar o tamanho do nosso vetor, e um único membro. Então, por exemplo, eu poderia ter um vetor aqui, vamos criar aqui um vetor tipo double, poderia ter algo mais ou menos assim, não seria? Então aqui no caso a gente está representando aqui um vetor do tipo double chamado V, e para acessar cada membro do nosso vetor, a gente entre chaves informaria um endereço. Então tem o endereço 0, 1, 2, 3 para cada membro do nosso vetor. Óbvio que a gente viu também que é possível criar vetores que armazenem doubles, variáveis int, long, short, char, strings, objetos e por aí vai. Agora a pergunta é, e essa aqui que é a pergunta-chave para a gente poder iniciar com vetores multidimensionais. O que aconteceria se em vez de eu ter um vetor que apenas armazenasse um único valor, um único objeto, uma única string, um único caractere, nós tivéssemos um vetor de um outro vetor? É aqui que a gente entra com o assunto vetores multidimensionais. O que aconteceria se esse meu membro aqui, na verdade ele não armazena apenas um número, mas ele armazena assim um outro vetor? Então tá aqui, esse meu vetor V, ele na verdade expande em um outro vetor. Então a gente tem um vetor de um vetor. E como a gente viu que vetores eles armazenam tipos de dado do mesmo tipo, então quer dizer que cada elemento aqui também é um vetor de outro vetor. Então cada um aqui vai ter o seu vetor de vetor. Então seria algo mais ou menos aqui. Vetor, acho que deu para pegar a ideia, né? Se eu colocar todas essas colunas ali, a gente ia terminar com alguma coisa mais ou menos assim. Ou seja, fileiras e colunas. A gente não precisa fixar nessa ideia de fileiras e colunas, porque a gente poderia ter um vetor de vetor de vetor, 3 níveis, vetor de vetor de vetor de vetor, 5 níveis. Obviamente, quanto mais níveis a gente vai colocando, mais complicado fica para lidar com tudo isso. Mas tratando aqui de vetores bidimensionais, ou seja, a gente tem só 2 dimensões, a gente poderia visualizar meio que dessa maneira aqui, ó. Para acessar cada elemento do meu vetor, eu informaria aqui o endereço da maneira que a gente fez, e o vetor de vetor. Então a gente teria 2 endereços, do vetor e do vetor de vetor. Certo, agora com isso aqui em mente, a gente pode voltar lá para o NetBeans e traduzir tudo isso em um código Java. Então vamos iniciar aqui com o nosso programa. Certo, se a gente fosse fazer apenas um único vetor, como que a gente faria um vetor simples da maneira que a gente sempre fez? Eu especificaria o tipo de data que o vetor vai armazenar, colocaria as chaves, que está indicando aqui que a gente está fazendo um vetor, daria um nome, que eu vou chamar de x, igual, uma das maneiras seria new double, e aqui a gente especifica o tamanho. Tranquilo. Agora, seguindo essa lógica, se eu quisesse fazer isso aqui um vetor de vetor, seria só a gente fazer isso aqui, ó. E aqui, a mesma coisa. Então aqui nós temos um vetor bidimensional, ou uma matriz, ou um vetor de vetor, tudo a mesma coisa aqui, não interessa a palavra que a gente utilizar, de tamanho 5 por 5. Então esse aqui está a nossa matriz, ou o nosso vetor bidimensional. Então para facilitar, agora vamos fazer o seguinte, eu vou mudar esse tamanho aqui de 3 por 3, senão a gente vai ter que digitar muita coisa aqui na aula. Você pode fazer do tamanho que você quiser, 10 por 10, 20 por 20, não tem problema. Como que agora a gente pode fazer para acessar cada membro do nosso vetor? Vamos de novo seguir a lógica de vetores. Eu poderia fazer o seguinte. A gente vai ter algo mais ou menos assim, não seria? Ou seja, o meu vetor de vetor x, a minha matriz x, na posição, no endereço 0, 0, eu vou dizer que é igual a 10. Como a gente declarou a nossa matriz do tipo double, poderia ser até um número que, com casa decimal, número negativo, não interessa. Eu vou colocar 10 apenas para facilitar. E agora eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, e repetir um monte de linha. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora tudo que eu vou fazer é alterar, brincar com esses endereços aqui. Ao invés de ser o endereço 00,
eu vou no endereço 0, 1, 0, 2. Vou avançar agora, em vez de ser na parte 0, eu vou mudar esse aqui para 1 e acessar o endereço 1, 0, 1, 1, 1, 2 e por último o endereço 2, 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Faz sentido isso aqui? Se não fizer sentido, eu acredito que deve fazer sentido. Se não fizer, como sempre, pode deixar um comentário aqui na parte de baixo, mas eu acredito que deve estar indo bem claro. Agora, para facilitar a nossa visualização, eu vou alterar esse valor de 10 aqui, colocar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Porque eu acho que é sempre bacana a gente dar um print. Vamos tentar dar um print nessa nossa matriz, nesse nosso vetor bidimensional, para realmente ficar claro, a gente poder visualizar como que a gente pode alterar e como que a gente pode obter, ler dados da nossa matriz. Então vou dar um ciclo for. Se você acompanhou as aulas anteriores, o que a gente poderia fazer? Para a gente ler cada membro de um vetor, a gente sempre contava com a ajuda de um ciclo for, poderia ser um ciclo while, porque aquele ciclo ia percorrer cada membro do nosso vetor e a cada iteração do ciclo a gente lia ou adicionava alguma coisa no nosso vetor. Como agora a gente está falando de um vetor de vetor, nós vamos precisar de dois ciclos. Por quê? Um que acessa o meu vetor principal e o outro que acessa o meu vetor de vetor. Então eu vou colocar dois ciclos for, um depois do outro. E agora aqui que vem a parte. Como que a gente faz para montar esse nosso ciclo for? O primeiro vai ser idêntico a um vetor. Como que a gente fazia para percorrer um único vetor? A gente tinha uma variável i, uma variável qualquer que iniciava com valor de 0. E depois a gente limitava a condição desse nosso ciclo for ao tamanho do nosso vetor. Então eu diria x.length. Length. E a cada execução do ciclo eu aumento uma variável i. Isso aqui nada mudou, da maneira que a gente veio sempre fazendo. Agora aqui que pode ter alguma dúvida. No ciclo for que vai acessar o vetor do vetor. Então eu vou ter uma outra variável j, chamada de j, poderia ser qualquer nome, e agora aqui que está o truque. Enquanto o j for menor, o que eu vou colocar aqui agora? Essa parte é importante. X, vetor x na posição i, ponto, length. Então o que a gente fez aqui? Ó? Essa parte em específico. Nessa aqui, a gente buscou length, ou seja, o tamanho de x. Já nessa parte aqui, a gente buscou o tamanho do nosso vetor x. Deu para pegar a diferença? Então, nessa aqui a gente especifica aqui que a gente está querendo buscar o tamanho do vetor do vetor. Então é isso que a gente fez aqui. E ele elaborou esse ciclo for. Agora, a gente pode dar um print, como sempre. Ponto print, ln. E agora, para ficar bem claro de visualizar, eu vou tentar elaborar esse print aqui para representar bem na tela, na hora que a gente executar o programa, representar bem. Então vou colocar i, j, vou colocar um sinal de igual aqui. Então vou escrever essa linha e eu venho explicando linha por linha o que eu estou fazendo aqui. Acho que mais fácil. I, j, mais... Aqui eu vou colocar um tab aqui. Certo. Porque eu escrevi matriz, né? A gente está falando de matriz, eu escrevi matriz aqui. Na verdade, o nome da nossa matriz é x, não é matriz. E aqui eu vou pular uma linha. Então, nessa quebra aqui, system.out.println. Só uma coisa que eu vou mudar, nesse system.out aqui, ó, em vez de ser println, eu vou colocar apenas print. E aqui pula uma linha, uma quebra de linha. Certo, então vamos executar esse programa agora aqui com o output. Na hora que a gente vê o nosso output vai ficar mais fácil eu explicar o que eu fiz ali. Então, olha só, tá aqui. Olha só que é o nosso output. A gente tem praticamente 0, 0, ou seja, nossa matriz no endereço 0, 0 igual a 10, corresponde? Corresponde, está aqui. No endereço 0, 1 igual a 20, corresponde? Está aqui. 0, 2, 30, bateu. 1, 0, 40, 1, 0, 40, e por aí vai. Então acho que deu para pegar. Vamos só entender agora aqui o que eu fiz aqui, talvez poderia ficar dúvida aqui. Aqui basicamente foi só questão de formatação. Então eu coloquei o valor da variável i, que é esse 0 aqui,
Coloquei essa barra aqui para simplesmente por motivos de beleza, coloquei aquela barra. O valor da nossa variável j, que é no nosso ciclo interior, coloquei esse sinal de igual, e aqui eu chamei o valor especificamente da nossa matriz, na posição ij. Esse barra ao contrário t aqui, no output, nada mais significa que um tab, como se você desse um tab, ele pula 4 espaços de uma vez. Então esquece barra ao contrário t aqui. E essa quebra de linha aqui, ou seja, cada vez que esse ciclo aqui é executado, que a gente percorre o nosso j, eu quebrei uma linha, então por isso que nessa parte aqui a linha foi para baixo. Então tá aqui, acessamos todos os membros do nosso vetor. Agora, bacana, nesse caso aqui, nós especificamos manualmente os valores. E se eu quisesse pedir para o usuário? A gente poderia fazer a mesma lógica, só que a gente não vai fazer isso, acho que eu vou deixar até para vocês fazer, porque baseado no que a gente viu, tudo que a gente teria que fazer é mudar essa linha aqui, ó, para criar o nosso Object Scanner, com o nosso Object Scanner, obter do usuário um valor. Então acho que se você assistiu as últimas 3 aulas, é tranquilo fazer isso aqui. Só tem um último detalhe, essa aula já bateu 11 minutos, então está estourando o tempo, mas um último detalhe aqui. Ó. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria, eu vou deletar isso aqui, ó, e eu posso na mesma linha especificar os membros do meu vetor. Acho que a gente já tinha até visto isso, eu posso fazer isso aqui. Ó. Então vou fazer o seguinte, 10, 20, 30... 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então o que a gente fez aqui? Basicamente, da mesma maneira que quando a gente tinha um vetor, apenas um único vetor, nós poderíamos na mesma linha, entre colchetes, especificar os valores de cada vetor e a linguagem Java automaticamente calculava qual que era o tamanho aqui, nós podemos fazer isso com vetores bidimensionais. Então, utilizando essas chaves aqui, ó, eu agora estou especificando que esse é o nosso primeiro vetor, esse é o nosso segundo, terceiro, e aqui é o nosso vetor de vetor. Então, se eu der um executar agora, olha só que a gente vai obter a mesma coisa aqui embaixo, exatamente a mesma coisa. Então, é isso que a gente viu nessa aula. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício utilizando vetores de vetores, vetores bidimensionais, para poder fixar esse assunto. Se tiver qualquer dúvida, só deixar aqui um comentário ou postar no nosso fórum, o link do fórum está na descrição. E se essa aula te ajudou, não deixe de clicar no botão curtir, que ajuda muito o canal a crescer. Te vejo na próxima aula, aula número 35, com um exercício para a gente revisar essa parte de vetores e vetores bidimensionais da linguagem Java.